Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos trabalhando nesse estudo do Livro dos Médiuns para todos aqueles que desejarem se aperfeiçoar no desenvolvimento da sua mediunidade e também para aqueles que quiserem conhecer esse trabalho espírita tão importante. Nós falamos no programa passado os meios de combater a obsessão e falamos de combatendo a obsessão simples, que é mais fácil, porque às vezes é só um aborrecimento para o médium, e uma vez que o médium não vai se deixar confundir, e também quando o médium cansa a paciência do espírito, mostrando que ele é mais paciente que o espírito, ele desiste. Então, quando a obsessão é simples, é mais fácil de combater. Já como nós falamos, a fascinação se torna mais difícil porque existe o domínio do espírito sobre o obsedado. E daí não tem jeito. A pessoa, a vítima, entre aspas, se deixa influenciar totalmente por esse espírito, e é como nós falamos, e Kardec fala, é como aquele doente que não quer sarar. Então basta que a gente faça preces, tanto para o encarnado como para o desencarnado. E no programa de hoje a gente vai ver os meios para combater a obsessão quando existe a subjugação corpórea, que já é mais complicado. O que é essa subjugação corpórea? O espírito obsedado, aquele que está sendo influenciado, ele não tem o domínio da mente sobre o corpo. Então, o obsedado perde as suas energias porque ele quer dominar o mau espírito e não consegue. É necessário, então, a intervenção de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa. E como que essa pessoa vai agir? Por meio do magnetismo ou a força da sua própria vontade. Então tem que ser uma pessoa que deve conseguir ascendência moral sobre esse espírito. Porque os espíritos eles se entregam, vamos dizer assim, quando aquele que está conversando com eles ou que está tratando com eles tem uma ascendência moral sobre eles, ou seja, é mais desenvolvido na parte moral. É por isso que Jesus, quando ele olhava para aquele obsediado, e ele já falava diretamente com o espírito, então apenas pelo olhar o espírito já se retirava, por causa da sua ascendência moral. E aí fica complicado, porque nós também, como estamos nesse mundo de provas e expiações, e a nossa evolução não é lá tão grande coisa, então nem sempre nós vamos ter uma ascendência moral sobre o espírito que está influenciando a pessoa. Então é necessário que essa pessoa que vai ajudar e vai precisar dessa intervenção seja uma pessoa que tem grande ascendência moral sobre aquele espírito que está ali sendo trabalhado. Kardec dá uns conselhos gerais para a gente combater esse processo de influenciação espiritual que chamamos de obsessão. Primeiro, não há nenhuma fórmula, nenhum processo material, nenhuma palavra sacramental que tenha o poder de expulsar os espíritos obsessores. Então não adianta a gente querer expulsar um espírito obsessor com fórmulas, com processos materiais, com uma palavra que tem um poder, uma palavra sacramental que tem um poder de expulsar esses espíritos. O que eles vão fazer é rir de nós. Se
se nós começarmos a querer usar esses processos. Porque o que vale geralmente para afastar esses espíritos, como nós já falamos anteriormente, é a nossa ascendência moral sobre ele. Nós temos exemplos de trabalhos mediúnicos onde espíritos se manifestam, espíritos malfazejos, espíritos levianos, que não querem deixar o médium. E daí, se aquele que está conversando com esse espírito, conversador, começar a ordenar para o espírito que ele se retire, e ele não tem essa ascendência moral sobre o espírito vai falar, não saio e ninguém me tira daqui. E daí ele vai ficar numa má situação. Há casos em que o espírito obsessor fica bravo, fica nervoso com a pessoa que está ordenando que ele se retire, e às vezes usando até o nome de Jesus, retire-se em nome de Jesus. Ele vai falar, quem é você para falar de Jesus? E esses espíritos maldosos, eles não têm nada a perder. Então eles podem ali começar a desfilar uma série de defeitos, de imperfeições daquela pessoa que está querendo embater com ele. Então, com esses espíritos, não adianta a gente partir para a luta, a gente partir para o confronto. Não adianta. Se a gente não tiver essa ascendência moral sobre eles, ou então a gente mostrar-se bastante humilde para reconhecer que também nós temos defeitos, mas nós estamos procurando nos curar, nós estamos procurando melhorar. Às vezes isso funciona muito. Pela minha prática com trabalhos mediúnicos, quase 30 anos, eu tenho essa experiência que muitas vezes basta que a gente emita para esse espírito fluidos melhores, de amizade, de caridade, de amor, para que ele fale, por que você está fazendo isso para mim? Eu estou querendo prejudicar vocês e você está querendo me ajudar. Então, isso funciona mais do que, como Kardec está falando, fórmulas, processos materiais, palavra sacramental, não existe isso. Também Kardec diz que o que falta geralmente ao obsedado, aquele que está sofrendo a influenciação, é a força fluídica suficiente. Ele não tem essa força fluídica para poder se livrar. Então a ação magnética de um bom magnetizador pode lhe dar uma ajuda eficiente, para ele poder se livrar dessa influenciação. Mas vejam bem, tem que ter sempre também a vontade firme daquele que está sendo obsedado. Porque muitos espíritos que estão sendo influenciados, espíritos encarnados, que estão sendo influenciados por outro desencarnado, às vezes eles não querem se livrar, existe uma dependência fluídica entre os dois. Então, muitos espíritos, nós já tivemos casos em nossos trabalhos, de quando a gente consegue afastar o obsessor, aquela pessoa que era influenciada sente falta daquela energia, daquela troca fluídica. Por isso que nós falamos que o obsedado, aquele que está sofrendo a influenciação, ele tem que ter uma vontade firme de se livrar da opressão desse espírito mau. E Kardec termina falando assim, é sempre bom obter por um médium de confiança os conselhos de um espírito superior ou do seu anjo de guarda. Então, vejam bem, por um médium de confiança, não é qualquer médium, não qualquer um que se diz médium, vou te ajudar. E ele pode até piorar a situação.
Ele pode incorporar um espírito leviano, zombeteiro, mistificador, e daí a coisa vai ficar pior. Um médium de confiança que vai pedir conselhos de um espírito superior. Como que é possível esta pessoa se livrar dessa influenciação? Então esse espírito superior, como ele tem mais conhecimento que nós, como ele é um espírito desencarnado, está mais apto a conhecer também as nuances do desencarnado, ele vai dar os conselhos necessários, como nós vamos ver num exemplo que nós vamos dar em seguida. Ou então o anjo de guarda daquele que está sendo obsediado. Pode se manifestar através desse médium de confiança e trazer aí então o que é necessário. Bom, as imperfeições morais do obsedado são frequentemente obstáculos à sua libertação. Então vejam bem, todos nós temos imperfeições. E essas imperfeições morais nos levam frequentemente a casos difíceis, escolhas mal feitas. E aí então é onde esses espíritos obsessores aproveitam, principalmente se eles têm alguma questão conosco de vingança ou alguma outra coisa. Ou às vezes é por querer nos atrapalhar mesmo, pelo nosso trabalho. Então Kardec dá um exemplo no Livro dos Médiuns, que é bom a gente pensar aqui, conversar a respeito, porque nós podemos ficar mais alertas a respeito desses processos. Atos de depredação que várias irmãs sofriam em sua casa. O que acontecia? São várias irmãs solteiras que moravam juntas, numa mesma casa. O que acontecia? Havia depredação, pedras caindo na casa, mas também haviam roupas espalhadas pela casa e até pelo telhado. Elas guardavam suas roupas nos armários e essas roupas eram espalhadas pela casa e chegavam até o telhado. Outra ocasião, roupas rasgadas, cortadas, embora elas tenham guardado essas roupas à chave, trancadas à chave. E essas roupas apareciam rasgadas, né? Esse espírito que obsediava essas irmãs, esse obsessor, mostrou-se na evocação, porque o que aconteceu? Elas tentaram todo tipo de tratamento. Primeiro elas acharam que era brincadeira, depois elas tentaram essas fórmulas sacramentais e uma série de coisas, não adiantou. Daí elas foram até Kardec, porque elas sabiam que Kardec estava fazendo um trabalho a respeito de mediunidade, de evocação de espíritos. E Kardec, então, na sua reunião, evocou esse espírito. E esse espírito mostrou-se malfazejo, de grande perversidade e inacessível aos bons sentimentos, ou seja, não tinha conversa com ele, de jeito nenhum. Porque ele falou, em vida, elas tinham prejudicado muito esse espírito. Ele tinha sido para elas um bode expiatório. Então o que acontecia? Ele queria se vingar delas de qualquer maneira. Então, nós precisamos ver que os espíritos superiores, nesse caso, recomendaram uma série de conselhos, deram uma série de conselhos para que elas pudessem se livrar daquele processo. Primeiro, controle da língua maldosa. Prece aos seus espíritos protetores. Mergulhar na própria consciência para se confessarem consigo mesmas, examinando se praticavam sempre o amor ao próximo. Caridade da língua. Olha só os conselhos. Preces fervorosas pelos que sofrem.
praticar virtudes que Deus recomenda a cada um, segundo a sua condição. Então, esses conselhos que o Espírito veio e trouxe para elas, e que Kardec achou assim um tanto pesado para contar para elas. Mas como o nosso tempo já está se esgotando, no próximo programa nós vamos ver então o que o Espírito Superior rebateu quando Kardec falou: ah, mas está muito pesado, a gente não pode aliviar um pouquinho para passar para elas? Então nós ficamos aqui hoje e no próximo programa nós continuaremos com este assunto para trazer o que os espíritos superiores disseram em relação a esse caso. Claudete Moura, para o divulgar.net.